andam juntos nas Escrituras. Eu quero pensar com vocês que o fato de sermos cristãos está totalmente conectado a uma identidade de quem nós somos e a um propósito do porquê nós somos ou o que nós fazemos, porquê nós de alguma maneira existimos. Se nós pensarmos nas perguntas que a filosofia levantou durante toda a humanidade, a própria humanidade levantou: para onde vamos, quem somos, qual o sentido da vida? A filosofia sempre vai entender isso como uma forma muito reflexiva e muito relativa de ver. A Bíblia se propõe a responder essas perguntas. A Bíblia não prova a existência de Deus, mas ela nos convida a crer. Ela vem aqui de alguma maneira muito especial e clara nos responder essas perguntas. Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Onde nós estávamos antes de chegar aqui? A Bíblia faz essa resposta. Isso nos mostra que ela não é um livro somente de religião, um livro de como fazer um culto eclesiástico, ou no Antigo Testamento ritualístico. Ela é um livro que responde e orienta todos os seres humanos em qualquer época da sua existência e vida. Então, se nós pensarmos lá em John Locke e empirismo, ele vai dizer: olha, o homem nasce como uma tábula rasa, ele nasce neutro, ele é puro, ele é um papel, uma folha em branco, ele absorve as coisas segundo o relacionamento dele com a sociedade. Rousseau, ele já diz pelo lado da sociologia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Alguns também na linha mais racionalista, mas antes mesmo, Platão ou Agostinho, Descartes, vão falar sobre o homem nasce com alguns pressupostos em seu coração. Mas, apesar deles pensarem diferentes, Agostinho principalmente ter essa veia cristã e entender do que nós vamos justamente falar hoje, a Bíblia define quem nós somos. A Bíblia aponta para nós sobre uma identidade que nós carregamos. E o texto que nós vamos meditar essa noite vai estar em Atos, capítulo 9, versículo 3. Atos capítulo 9, verso 3. Diz assim as Escrituras: seguindo ele estrada fora, aqui está falando do Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pula para o versículo 15. Aqui Ananias já tinha sido orientado por Deus para pregar o evangelho a Paulo, e ele então ali chega diante de Paulo e diz assim, o Senhor diz a Ananias: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Até aqui, antes de eu entrar um pouco mais no texto e a gente meditar um pouco especificamente sobre esta passagem, eu queria falar sobre alguns pontos importantes a respeito da identidade nas Escrituras. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ela aponta assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus criou o ser humano com uma identidade, essa identidade principal, inicial aqui também na Bíblia é essa: nós temos a imagem do nosso Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele, na força do seu poder, de maneira que ao ponto de Ele falar, as coisas eram criadas. Ele nem precisava fazer algum esforço, mas Ele falava: haja, e a coisa acontecia. Mas quando ele foi formar o homem, ele, de alguma maneira, parece que faz a sua obra-prima, porque ele fala: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então ele formou o homem do pó da terra, assoprou o fôlego de vida nas suas narinas. Então,
uma minúcia, há detalhes que Deus fala sobre essa questão da nossa identidade. Nós somos a obra-prima de Deus, a criação, a imagem do Criador. Mas outro detalhe importante também, que nós conhecemos em Gênesis, está em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que fala sobre a queda. O homem escolheu o pecado. A mulher e o homem, né, primeiro partiu ali do texto, a qual diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu, e ele comeu com ela. Nesse momento, uma outra característica super essencial das Escrituras é introduzida na identidade do homem. O homem torna-se pecador. Agora nós somos uma pessoa que carregamos a imagem de Deus, mas de maneira deturpada agora. Nós não mais escolhemos a Deus. Paulo diz em Romanos 3 que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há mais uma pessoa que de alguma maneira por si mesmo é suficientemente capaz de chegar diante de Deus e Deus fala: puxa, você tem o grau suficiente para entrar aqui e estar comigo na eternidade. Todos os homens e mulheres e crianças, as crianças a gente vai entrar numa exceção, mas no sentido da inocência, né, uma parte mais teológica, mas a raça humana foi contaminada pelo pecado. E quando eu digo a criança, elas ainda são salvas pela graça de Jesus, não é por causa que elas são boazinhas ou porque elas têm um rostinho rosado, né, mas é porque elas são salvas pela graça de Jesus também. Então, o homem carrega essa identidade agora de pecador. Paulo diz em Romanos capítulo 5, do 6 ao 10, ele fala sobre algumas características. Eu listei aqui, uma delas é que nós éramos fracos. Nós somos fracos sem Cristo. O pecado nos escraviza. Eu tive uma situação a qual estava diante de uma pessoa querida da minha família, que estava brincando muito comigo, a respeito de não poder fazer as coisas, né? Aquele negócio de crente não poder fazer coisas, né? Crente não pode, crente não pode, crente não pode. Falo, não é isso, né? Crente na verdade não quer fazer algumas coisas porque ele é livre para não fazer. Não, você não pode tomar uma cerveja aqui comigo, você não pode, eu posso, você não pode e tal. Um tio meu, né? Muito sarrista e brincalhão, fazendo esse tipo de brincadeira. E aí, num determinado momento, ele estava com a cerveja na frente dele, eu peguei a cerveja dele e tomei um gole e falei: eu posso tomar um gole e parar. Você pode parar agora? Você pode ficar sem a cerveja a partir de agora? Porque eu posso fazer isso. Isso, de alguma maneira, não me condena. Eu quero saber se você pode parar a partir de agora e viver essa festa em família sem cerveja, né? Então, nós somos fracos sem Cristo. O pecado nos escraviza e nós não temos poder por si mesmo de vencer o pecado. Outra coisa também nesse texto de Romanos capítulo 5 diz que nós somos ímpios, maus, pessoas que são destituídas do temor de Deus, aqueles que às vezes condenam a Deus. Também um tio meu também expressou de maneira muito... parece que meu tio também só são um tio ruim, né? Não é assim também. Eu tenho família cristã também, gente boa também, mas esse tio meu também ainda nesse momento, ele expressou sobre, quando eu estava falando para ele sobre a singularidade de Jesus ser o único caminho, ele falou: não, você não acredita nisso. Eu falei: acredito. Ele falou: isso é muita arrogância, cara. Como assim? Um único caminho e o resto das pessoas? Eu falei: Cristo disse isso. Ele falou: não, Cristo não pôde dizer isso. Eu falei: não, disse, olha aqui. Ele falou: não, é muita arrogância. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que Paulo está falando que as pessoas sem Cristo também, até mesmo se rebelarão contra o Senhor. Acharão isso arrogância, acharão isso desdém, desfeita. Mas e as outras pessoas, e os outros pensadores, os outros homens espirituais que apareceram na humanidade? E aí então, essa é uma característica que Paulo também aponta aqui. Outra característica que Paulo aponta são os pecadores, que é o que nós já dizemos que são os pecadores. Aqui está em nós, visível e invisível o pecado. Está na nossa mente e está nos nossos desejos. O pecado, de alguma maneira, toma conta da raça humana, mas a graça de Cristo vem, de alguma maneira, e superabunda em nós, para que, de alguma maneira, nós não sejamos mais a mesma pessoa que nós éramos.
E a imagem de Deus então começa a ser restituída, resgatada no Senhor a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo. E a última característica que ele diz aqui é inimigos de Deus. No verso 10, no capítulo 5, ele fala que nós somos inimigos de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que nós temos uma imagem de Deus, essa imagem de Deus foi deturpada e essas são as características que o ser humano carrega. Mas agora, em Cristo Jesus, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aqueles que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Então agora nós somos filhos, outra característica da identidade. Outra característica da identidade que nós temos, nós somos servos. Paulo, quando começa o livro de Romanos, ele fala, Paulo, servo. Ele usa essa primeira expressão já, assim, logo para falar quem ele era. Ao invés de ele falar, ele era um missionário, ou um dentista, ou um artesão, ele fala, eu sou servo. E essa é uma outra característica, porque quem se aprofunda nas Escrituras descobre que existe um Senhor. E a palavra que Paulo usa aqui no original é doulos. E doulos é aquele que realmente tem alguém como Senhor acima de si, que se submete à vontade de alguém. Então, o Senhor aqui é um Senhor que realmente manda na nossa vida. Então, a nossa identidade é também uma identidade de filho, mas não podemos comparar tanto um filho, principalmente como a geração de hoje, que tem uma liberdade muito maior com os pais. Mas é um filho que se submete à vontade do pai, acima de todos os desejos pessoais que ele possa ter. Aí depois, mais duas últimas características para nós entrarmos no texto. O chamado geral e o chamado específico. Isso aqui também pertence a todos nós. Chamado geral, todos nós somos chamados à adoração, santidade, oração, comunhão, boas obras, proclamação do Evangelho. Todos nós, de maneira assim que ninguém aqui é mais responsável ou menos responsável por essas situações. O Evangelho deve ser anunciado. O Deus a qual é o Deus do Evangelho deve ser adorado. Isso aqui por todos nós, numa medida igual por todos nós. Mas existe sim os chamados específicos, a qual Deus nos orientará para, de maneira particular, exercermos nosso ministério. E às vezes isso está ligado à sua profissão, não necessariamente a uma função eclesiástica dentro da igreja, mas às vezes como médico, às vezes como um empresário, um negociador, como um vendedor, você ali de alguma maneira percebe as ovelhas que estão à sua volta sem pastor, e aí Deus fala, eu coloquei você como pastor e como aquele que vai trazer a mensagem a essas pessoas. Num determinado momento eu pedi para que passasse as imagens, mas eu esqueci, me perdoe. Então, quero que passe. Então vamos meditar agora a partir desse texto do Atos capítulo 9, verso 3 em diante, e entender algumas coisas essenciais aqui. Nós lemos que Paulo estava indo pela estrada de Damasco e Cristo o encontra. E um homem que tem coração duro, fechado, diante da presença do nosso Salvador, se converte, se lança ao chão e usa uma expressão, quem és tu, Senhor? Ele não simplesmente diz, quem é você? Ele não simplesmente desfaz daquela situação a qual ele estava vivenciando. Ele já usa uma expressão de submissão. Quem és tu, Senhor? Ele era alguém totalmente capacitado e também totalmente respaldado pelo governo, pela autoridade religiosa. Ele não tinha necessidade de chamar alguém de Senhor. Mas ele, quando cai no chão, ele já diz, quem és tu, Senhor? Ele já reconhece o senhorio. E é nisso que eu vou confiante também com o povo muçulmano. Um povo que nasceu desde o começo ouvindo nas entranhas de sua mãe, com o pai colocando a boca perto da barriga e dizendo, Alá é o único Deus e Maomé é seu verdadeiro profeta. Desde do ventre eles escutam isso. Aí você vai falar de um outro evangelho, a qual de alguma maneira, para eles sempre foi também sinal de coisa ruim, de perversidade. Alguns lá diziam para nós assim, cristão, um homem que estava indo para matar e perseguir cristãos, se depara com esse Senhor Todo-Poderoso. E cai ao chão e diz, quem és tu, Senhor? Então, naquele momento, Paulo já reconhece uma das características da sua identidade. Ele é servo e ele tem um Senhor.
E outras coisas ele vai descobrir e vai aprender conforme o discipulado que ele tem com o próprio Jesus e com o relacionamento com a igreja. Mas interessante que ele fica 3 dias de jejum e depois Ananias vai o encontrar. E depois de 3 dias apenas da sua conversão, ele escuta de Ananias que ele tinha sido chamado para pregar o evangelho. Não é muito normal entre a gente pregar o evangelho e já falar de um propósito de quando a gente prega o evangelho para alguém e essa pessoa de alguma maneira se rende a Cristo, não é muito normal a gente já falar para ela que ela tem agora um compromisso com Cristo de pregar o evangelho também e já trazer um senso de propósito. Normalmente a gente foca mais na identidade e não é errado, mas muitas vezes nas escrituras, e é esse o tema de hoje, a identidade caminha junto com o propósito. Quando Jesus chama Pedro e chama os discípulos, venham que eu vou te fazer pescadores de homem. Eu estou te chamando para vir me seguir e caminhar comigo, mas ao mesmo tempo já estou te dando um sentido também de caminhada. Você vai ser pescador de homens. Aqui tem um sentido, uma função. Paulo, depois do 3º dia, escuta, você vai pregar o evangelho para os gentios. Mas espera aí, ele nem foi discipulado ainda, ele nem participou do batismo, da ceia direito. Calma, né? Não, ele já está sendo aqui introduzido no propósito também. Paulo já está conhecendo, já logo de início, um senso de que ele não simplesmente estava sendo salvo para desfrutar de algo futuro, que é uma verdade, mas ele estava sendo salvo também para já viver algo no presente para Deus. Nós não somos salvos somente da ira de Deus, também para isso, né? Cantamos uma canção maravilhosa que dizia isso hoje, mas nós somos salvos também para Deus para cumprimento de propósito, para cumprimento. Deus não simplesmente nos salvou para que nós ficássemos participando apenas de uma igreja no sentido de ir a um culto, continuar nossa vida normal. Um pastor que nos discipulou, nos ensina, ele fala sobre a tríade da felicidade que precisa ser rompida, que é: eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja. E esse movimento de fazer essa tríade, não há problema. Mas quando a missão te atinge, quando o propósito te atinge, a sua família passa a ser, de alguma maneira, um senso de propósito. Puxa, meus filhos, minha esposa, meus irmãos, meus tios, né? A igreja onde eu vou, o que eu posso servir, o que eu posso fazer na igreja, né? No trabalho, na faculdade onde eu vou, a missão de alguma maneira começa a me trazer norte. Eu preciso me envolver aqui, e às vezes as dificuldades serão tão grandes, mas quando nós nos envolvemos com a missão, quando nós paramos de olhar um pouco para a nossa própria vida e conseguimos perceber as dificuldades dos outros, os nossos problemas ficam muito menores. Os nossos problemas de alguma maneira passam a ser quase secundários às vezes. Fala: Senhor, eu estou reclamando aqui de uma situação, né? Quem não passa crise no casamento, né? Eu, diante de uma crise no casamento com a minha esposa, vivenciando uma luta, conheci um vizinho, ao qual nós começamos a falar do evangelho para ele. Ele tem uma esposa hoje esquizofrênica. Há 20 anos que a esposa dele tem uma doença muito complicada, e ele tem que cuidar da esposa dele. E quando eu fui, de alguma maneira, me doar e conhecer esse meu vizinho, meu problema ficou tão pequeno. Eu falei: Senhor, eu tenho que dar graças ao Senhor pelas coisas que eu tenho que reconhecer de maneira diferente a minha vida. Então, lembremos lá também de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, um texto muito conhecido entre nós, que diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está falando de identidade, quem nós somos. Aí termina o versículo dizendo: para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala de identidade, fala de propósito. Vocês têm uma identidade, mas para um propósito, para anunciar a respeito das virtudes daquele que vos tem chamado. Então, o que eu estou querendo chegar aqui como conclusão desse entendimento é que missão, boas obras, envolvimento com o propósito não é algo que simplesmente nós fazemos, é algo que nós somos, é quem eu sou. Não é algo que de vez em quando eu ganho tempo para fazer isso. A minha vida acontece a partir disso. Senão, nós vamos sempre entender que nós temos o nosso
dinheiro, nosso recurso para nós, e aí nós temos simplesmente 10% para o Senhor, que é obediência. Mas quando nós temos esse entendimento de propósito, eu falo, Senhor, eu estou aqui nos meus 10%, mas os 90%, Senhor Deus, me ajuda a colocar nos propósitos ideais, me ajuda a investir nas coisas que são certas. Está aqui o meu tempo, Deus, domingo de manhã, mas e meus outros tempos durante a semana, Senhor? É seu também, Deus. Não é mais uma parte parcialmente a qual nós entregamos para o Senhor, mas é toda a nossa vida. Então não se refere mais somente ao que eu faço, mas principalmente a quem eu sou. E eu estou tendo a oportunidade de fazer seminário teológico também, e dentro do seminário nós conhecemos a história da igreja. E eu estou focando para o meu TCC, para a minha monografia no final, sobre a palavra missão, sobre a missiologia, um aspecto dentro da missiologia. E aí então eu estou lendo algo mais detalhado a esse respeito. E na história da igreja, nós conhecemos algumas pessoas que eram chamadas de ermitão ou eremitas, que eram pessoas que de alguma forma, para se santificar, para se consagrar, eles abriam mão de todas as coisas da sociedade e iam viver embaixo de cavernas, iam viver em desertos, em florestas, sozinhos, para se consagrarem ao Senhor, estudando as Escrituras, orando e meditando. E isso é lindo, mas não é bíblico. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou só para viver uma vida isolada da missão. Senão nós seria muito mais fácil, entre aspas, Até Martim Lutero, quando estava lá, ele falou, olha, antes de entrar no monastério, ele falou assim, Senhor, se o Senhor me salvar dessa tempestade, eu vou servir ao Senhor. E aí ele vai lá, Deus salva ele entra no monastério. Martim Lutero, o reformador principal, assim conhecido da igreja. Mas na hora que ele está lá, ele tem um despertamento a respeito do evangelho, do que realmente era a vida cristã, ele fala, eu tenho que sair do monastério, eu tenho que viver no meio da sociedade, da família, das pessoas, eu tenho que criar pessoas, eu tenho que me envolver. Se eu ficar aqui só estudando, de nada adianta. Então, nesse momento, eu trago aqui essa percepção de que é necessário que nós saiamos de alguns ambientes somente espirituais para nós, para que a gente vá de encontro aos endemoniados, aos cativos, aos problemáticos. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e quando ele está lá em cima, Pedro vê ali Elias, vê Moisés, fala, Jesus, vamos montar uma tenda aqui, vamos ficar por aqui, está ótimo. E Jesus fala, não, vamos descer. E na hora que eles descem, eles encontram justamente o endemoniado que ainda não estava sendo liberto pelos apóstolos. Então, a proposta é muito melhor para a gente, às vezes, só se envolver em ambientes espirituais também, como esse pessoal aqui, os eremitas e o ermitão. Mas não é isso somente. E se for também tratado esse trabalho, esse propósito somente como um trabalho, como algo que eu faço de vez em quando e não algo que eu sou, de alguma maneira isso também vai ficar extremamente sem o sentido e a motivação correta. O Senhor não precisa de trabalhadores, o Senhor quer filhos, quer realmente servos, mas que façam isso por amor a Ele, façam isso não com o senso de que Deus precisa da gente, mas é a melhor oportunidade de nós conhecermos ao Senhor. Eu tive uma experiência semana passada, quando eu voltei na verdade do IMEL Adorarte. Antes de ir para lá, com 2 anos a minha filha foi lavar o carro comigo, e eu lavando o carro com ela jogou água dentro do carro onde não podia, derrubou o balde de sabão, fez um monte de coisa que não devia fazer, mas me veio uma pergunta no coração, como se de Deus mesmo, falando, por que você chamou a sua filha para lavar o carro com você? Para deixar o carro limpo? E claro que não, se fosse para isso eu não chamava minha filha, eu deixava ela com a minha esposa, mas eu me chamei para me relacionar com ela, para ela ser marcada por mim e eu por ela. A missão é mais ou menos semelhante. Claro que de uma proporção muito maior entre pai e filho, porque Deus é um pai muito melhor do que eu, mas a proposta é muito semelhante. Deus não precisa da igreja, Ele escolheu esse meio para se manifestar através dela. Então é uma oportunidade de nós conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele. Mas quando eu voltei do IMEL Adorarte, eu chamei minha filha com 4 anos e falei, filha, vem lavar o carro comigo. E eu fui lavar o carro com ela e aí ela falou, pai, pode deixar que agora eu já sei. Então pode deixar que agora... Eu falei, puxa vida, já me ensinou de novo. Com o tempo a gente vai achando que sabe fazer as coisas. Com o tempo a gente vai achando que a gente não precisa mais de Deus.
Com o tempo, nosso coração vai ficando vaidoso em si mesmo e a gente vai esquecendo do propósito central. Por isso que às vezes não basta somente fazer a coisa certa. Nós precisamos ter um coração debaixo da graça do Senhor também. E aí então, eu quero ir terminando com uma percepção. Eu estava assistindo um filme muito bom no Netflix, convido vocês a assistirem, chama Missão no Mar Vermelho, não é de Moisés, mas é de um inglês que está trabalhando com tirar refugiados do Sudão para outros países. E ali o Sudão está em guerra e esse inglês está totalmente envolvido nessa resgate das pessoas. Mas aí ele tem uma pessoa lá que é o principal, o organizador, um sudanês mesmo, um nacional, que também começa a reunir as pessoas. E ao invés dele ir por primeiro, quando ele reúne as pessoas, ele prepara uma equipe, manda para ele, fala, pode levar. E você? Não, eu vou preparar outra equipe. E aí ele vai indo, e vai preparando outra equipe. E ele não vai, ele fica lá fazendo. Num determinado momento, é o filme baseado em fatos reais, por isso é interessante falar aqui também. Num determinado momento, aquele sudanês percebe que a situação está muito difícil, a guerra civil está estourada no país, e aquele inglês, ele está preocupado com a situação, e ele olha para aquele sudanês e diz assim, eu vou ter que parar a missão. E na hora que ele fala missão, assim, aquele sudanês parece que faz assim, o que você disse? Eu vou ter que parar a missão. Ele falou, missão? Que missão? Ele falou, a missão que nós estamos fazendo aqui. Eu falei, não, isso nunca foi missão, isso aqui é a nossa vida. Nós estamos morrendo aqui, como assim é missão? E aquilo, eu parei o filme e fui chorar e orar. Eu falei, Senhor, quantas vezes eu tenho tratado as suas coisas simplesmente como um ministério. São vidas que estão envolvidas. São pessoas que vão passar a eternidade toda longe do Senhor. E às vezes a gente trata como um trabalho que eu tenho que fazer. É muito mais que isso. São famílias que precisam de esperança, são pessoas que precisam. E aí Deus então veio nesse momento e disse para mim, Tiago, eu não quero um ministério. Eu quero você. Eu quero a sua filha. Eu quero a sua família. Eu quero o seu tempo. Eu quero o seu dinheiro. Eu quero tudo. Eu não estou pedindo parte da sua vida. Deus nunca pediu alguma coisa para nós. Deus pediu nós. Nós somos chamados para nos entregarmos. Por isso é identidade. Por isso é o que eu vivo, não é o que eu faço. Eu sou isso. Nós temos que ser assim. Infelizmente, isso às vezes é bem visto somente no nosso meio. Puxa vida, que legal. Não, não é só legal. Isso tem que ser a nossa vida. Isso é para nós. Cristo viveu assim. Nós temos que viver assim também. Então, que o Senhor possa fortalecer e nos dar um entendimento de que nós não temos sido somente chamados para participar de um ministério, mas nós temos sido chamados para entregar tudo o que nós somos para Ele, a fim de que Ele seja glorificado com tudo que nós somos. Vou terminar com um testemunho de uma mulher chamada Sophia Miller. Ela escreve um livro chamado Ecos na Selva, e ela diz assim, no livro, que ela traduziu o Evangelho para um povo na costa da Colômbia e do Brasil, e nós tivemos um professor chamado Ronaldo Lidório, que teve contato com essa tribo de hoje em dia, aldeia indígena, e ali ele conseguiu conversar com alguns anciões, assim, anciãos do grupo, e na hora que eles estavam relatando, eles falaram, olha, tinha vez que a Sophia Miller pedia para nós levar ela de uma ponta do rio até a outra ponta, mas ela pedia isso para nós fazermos de madrugada, e nós não gostamos de dirigir de madrugada, porque é perigoso, né? Mas nós entendíamos que ela trabalhava tanto, que ela queria de alguma maneira descansar naquele momento, e começar o trabalho logo cedo pela manhã. Mas nós nos enganamos, porque aquela mulher traduzia a Bíblia, a travessia do rio à noite. E aí então, aqueles senhores ali, né, contavam para ele, e ele impressionado com toda a história dela. E aí no final do livro dela tem eu não sei se está no livro, mas tem uma reportagem que ela faz
nos Estados Unidos, quando perguntam para ela já perto dos seus últimos dias de vida, ou últimos anos de vida, perguntam para ela: Sophia Miller, como que se deu o seu chamado? Como aconteceu isso no seu coração? E a Sophia Miller disse assim: chamado? Como assim chamado? Eu abri as Escrituras, eu li e obedeci. É o suficiente. Se você não se sente chamado, a Bíblia simplesmente é suficiente para chamar cada um de nós, para vivermos a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade e que juntos possamos fazer missão no Iraque.